Olá, meu povo. Já estamos aqui na terceira parte deste capítulo 5. Só para vocês poderem perceber aí a importância de estarmos estudando esses dados. É um capítulo assim bastante extenso. A ideia aqui vai ser oferecer para vocês o maior suporte possível, tá bom? Uma linguagem técnica, mas também uma linguagem tranquila de ser percebida. E agora a gente vai ver os tipos de frequências que nós poderemos ter em estatística, tá bom? A gente já viu falar, vocês já ouviram falar do que é uma frequência simples, não foi? Então a frequência simples é na verdade aquela quantidade de valores que realmente se apresenta, né, dentro de uma classe, tá bom? Se fosse só o f assim, ó, frequência, era a frequência da classe toda, tá bom? Mas como nós estamos falando de fi, aí aqui é uma frequência de uma classe, tá bom? Onde varia de 1, 2, 3, 4 até n, tá bom? Onde n é aquele total de elementos que eu tenho na minha classe, tá bom? O total de classes que eu tenho na minha distribuição. E essa expressão aqui, ó, ela indica o que? O somatório de todas as frequências, tá bom? Se eu somar todas as frequências, eu vou encontrar n, onde esse n é o total de elementos aqui da nossa distribuição, tá certo? Só lembrando ali naquele vídeo anterior, onde eu mostrei para vocês a ideia de achar uma quantidade de classes, que era ótima também, e alguém usava essa formulazinha assim, que assim, o K era igual a raiz quadrada de H. Na verdade, lá não deveria ser raiz quadrada de H, é raiz quadrada de N, viu? De N, onde esse N é o total de elementos da nossa distribuição. Então, lá naquele exercício anterior, para nós encontrarmos a quantidade de classes, poderia fazer a raiz quadrada de 40. Lembram que lá era 40 estudantes. E a raiz quadrada de 40 é 6, alguma coisinha. Tá bom? 6 e uma besteirinha. Não vou nem colocar aqui. Que foi arredondado para 6. Tá bom? Então tem essa expressão aqui também que vocês podem utilizar para achar a quantidade ótima de classes que poderá ser usada numa distribuição de classes. Então tem as duas fórmulas. Eu estava achando meio estranho aquele Hzinho lá, não queria confundir vocês, mas agora a gente já entende que aqui é o N. Foi só um errinho mesmo de digitação. Bom, aí a gente vai entender agora o que é a frequência relativa, tá bom? Frequência relativa, na verdade, é uma comparação da frequência de cada elemento ali da nossa distribuição em relação ao total, tá? Então veja só, nessa formulazinha aqui, o que nós vamos entender? Vamos ler ela aqui, olha. Vou dizer assim, ó, frequência relativa da classe I é igual à frequência da classe I dividido pela somatória de todas as frequências. Olha. Em outras palavras, por exemplo, se eu quiser fazer aqui, olha, a frequência, vou fazer aqui no meu rascunho. Se eu quiser fazer aqui a frequência da classe 3, eu vou fazer o que aqui? Eu vou pegar a quantidade de frequências total, que no caso é 40, né? E são 40 dados. E a minha classe 3 tem quantos elementos? Aqui foi mostrado aqui para nós, são 11 elementos, tá vendo? 11 elementos. Então eu vou dividir 11 para 40, tá bom? 11 dividido para 40 aqui. Bom, e aqui o cálculo está feito, né? Então 11 dividido para 40 dá 0,275, ou seja, 275 milésimos. Isso é a frequência da nossa classe 3. Transformando isso aqui em porcentagem, a gente vai pensar o seguinte, que esse valor aqui, 275 milésimos, é na verdade 27,5%.
tá bom? Porque a frequência relativa é dada aqui em porcentagem, tá bom? Então é isso aqui que vai ser para nós a ideia de frequência relativa. Aí ele mostra aqui para nós que é evidentemente que é, a frequência relativa igual a 1 significa 100%, né? E as outras frequências relativas abaixo de 1 são algum valor entre 0 e 100%. Tá beleza? Então esse é o procedimento de nós calcularmos frequência relativa, tá bom? E o propósito dessa frequência relativa é justamente permitir uma análise mais rápida, fazer comparações mais precisas, tá ok? Daqui a pouquinho a gente vai poder fazer uma frequência relativa um pouquinho mais tranquila para vocês, mas vamos ver um outro tipo de frequência aqui agora que a gente precisa bastante, é o F maiúsculo, tá bom? Enquanto o F minúsculo representa para nós aí a frequência relativa, ou a frequência a frequência relativa da nossa classe, o nosso F maiúsculo vai representar a frequência acumulada, tá bom? Então, o que é uma frequência acumulada? É você ir somando as frequências que estão ali anterior à classe que você está trabalhando. Por exemplo, vamos pegar aqui uma ideia. Deixa eu colocar aqui para vocês. Suponha que eu tenho aqui uma classe, eu vou só usar aqui assim, a classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Essa classe aqui teve a frequência relativa dela. A frequência dela foi 10%, essa outra aqui foi 12%, essa daqui foi 20%, e essa daqui foi, deixa eu ver quanto é que está faltando aqui para inteirar os 100%, 10, 30, 42, falta 58%. Então aí inteira os 100%, não é isso? Aí no total aqui, eu vou ter aqui o total 100%. Então suponha, olha só, aqui nessa coluna tem as frequências relativas. E eu quero aqui em uma outra coluna calcular as frequências acumuladas. Na primeira linha, como só teve uma classe aqui, que era a primeira classe, a frequência acumulada dela vai continuar sendo o valor inicial dela, que seria de 10%. Já a frequência acumulada da segunda classe, ou não é nem da segunda classe, é até a segunda classe, é os 10 da classe anterior mais os 12, que vai ser então aqui 22%. Ou seja, a gente vai entender o seguinte, que até a segunda classe nós já temos aí um total de 22% dos dados. Acumulando a frequência até a classe 3, eu vou ter 22 que eu já tinha, mais 20, vai ficar aqui 42%. Ou seja, até a classe 3, 42% dos dados já foram avaliados. E finalmente, acumulando aqui até a última classe, eu tinha 42 mais 58 da classe 4, vai finalizar então aqui os 100% dos dados, tá bom? Então essa é a ideia de frequência acumulada. Essa formulazinha que nós temos aqui, olha, no texto, é justamente dizendo isso, que a frequência de uma determinada classe K, tá bom? É a soma da frequência da classe 1, mais 2, mais 3, até a classe K. Tá bom? Então eu somo todas as frequências anteriores até chegar naquela classe que eu estou querendo trabalhar. Tá bom? E como é que eu entendo aqui, olha, essa expressão que nós temos de somatório? É muito significativo vocês entenderem isso aqui, ó. Entenda o seguinte, que a frequência da classe 3 é a soma de todas as frequências onde a minha ordenação vai de 1 até 3. Então seria a frequência da classe 1 mais a frequência da classe 2 mais a frequência da classe 3. Certo? Então eu vou ter aqui, isso ainda é a frequência absoluta, não é a frequência relativa ainda, tá bom? Então aqui seria 4 mais 9 mais 11, então foram 20 e 24, tá bom?
Essa é a ideia. E o que significa que existem 24 alunos com estatura inferior a 162, que é o limite superior do intervalo da terceira classe. Tá bom? E agora nós temos aqui também a frequência acumulada relativa. A frequência acumulada relativa é aquela frequência expressa geralmente em porcentagem, tá bom? Em porcentagem. E do mesmo modo como a gente fazia para a classe, para a frequência relativa ou para a frequência absoluta acumulada, a gente pode fazer para a frequência relativa também, tá bom? Então eu vou somar todas as frequências relativas das classes anteriores até chegar na classe que eu desejo, tá bom? E dividir pelo somatório das frequências absolutas. Essa frequência das somatórias absolutas vai dar 40. Total das frequências absolutas aqui acumuladas vai dar 24. Dividindo 24 para 40 dá 0,600. E 0,600 aqui significa para nós 60%. Joia? Então essa é a nossa ideia de tipos de frequências. Bacana? Bom, vindo aqui para uma tabelinha um pouco mais extensa, vamos dizer assim. Deixa eu diminuir um pouco a grossura do pincel aqui, que ele ficou meio grosso. Bom, pronto. Vamos ler o que está escrito aqui nessas colunas dessa frequência, tá bom? Esse primeiro I aqui indica o que? Indica a ordem, tá bom? De cada uma das classes. Aqui nesse próximo aqui nós temos as classes. Nessa próxima linha, nessa próxima coluna, eu tenho as frequências, tá bom? Frequências absolutas, tá? Absolutas. Nessa coluna aqui, eu tenho justamente o ponto médio, tá bom? Então, vou colocar aqui como médio. Nessa coluna aqui, eu tenho as frequências relativas. Frequências relativas. Nessa, eu tenho a frequência acumulada. E nessa última aqui seria a frequência relativa, tá bom? Que na verdade é a frequência relativa acumulada. Frequência relativa acumulada. Frequência relativa acumulada. Bom, então são informações, pessoal, que ao longo do tempo vocês irão ficando craques para poder conseguir resolver e conseguir fazer, tá certo? Como exercícios para essas aulas que eu estou gravando para vocês, justamente a gente vai tentar deixar uma quantidade de dados para vocês analisarem e construir exatamente essa tabela aqui de frequências, tá bom? Então, um dos nossos desafios para vocês vai ser vocês pegarem os dados brutos, vamos dizer assim, usar o nome bruto mesmo, dados brutos, para poder transformar esses dados, organizar eles e entregar numa tabela dessa daqui, tá certo? Beleza. Aqui nós temos aí umas definições a respeito de o que fazer, né? Como analisar essa tabela, por exemplo. Eu vou deixar vocês lerem aí. O nosso próximo tópico, então, vem aqui sendo o quê? Uma distribuição de frequências sem intervalo de classe. Essa distribuição de frequências sem intervalo de classe, para quando uma variável é discreta, uma variação bastante pequena,
a gente não precisa fazer as classes, né, se não quiser. Mas vai de cada um e da necessidade de cada um também. Então, sem intervalo de classe, a gente conta mesmo a quantidade de informações que apareceram para cada um dos valores da minha tabela. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. X é a variável número de cômodos das casas ocupadas por 20 famílias. Tá bom? Então, a nossa variável X era a seguinte pergunta: quantos cômodos tem na sua casa? Então foram convidadas 20 famílias aqui para poder responder essa pergunta. E aí nós tivemos o seguinte. Por exemplo, a primeira resposta aqui, ó, primeira família tem 2 cômodos, 3 cômodos, 4 cômodos, 5 cômodos, 6 cômodos ou 7 cômodos, certo? Esse I aqui é para organizar, para dizer para nós como é que estão, como se diz assim, a ordenação dos meus itens. Por exemplo, suponho aqui, a primeira família respondeu o que? Observe o seguinte, uma família respondeu que tem 2 cômodos, certo? Ou melhor, perdão, deixa eu voltar atrás aqui um pouquinho, limpar aqui e reestruturar minha fala nessa tabelinha aqui. Deixa eu colocar aqui no verdinho mesmo. Tá. Essa daqui, ó, é a primeira linha, como se fosse uma classe, mas uma classe de um elemento só. Seria a classe 1, classe 2. Não é nem uma classe porque aqui a ideia é que sem ter intervalo de classe. Mas seria como se fosse ali a primeira resposta que deu. Vamos dizer o seguinte, já que a minha variável x era a quantidade de cômodos, então tá. O primeiro tipo de resposta que nós tivemos foram 2, casas com 2 cômodos. Então aqui nós tivemos 4 famílias que têm casas com 2 cômodos. Olha só. Casas com 3 cômodos. São 7 famílias que têm casas com 3 cômodos. Casas com 4 cômodos. Já temos 5 famílias que têm casas com 4 cômodos. Agora vamos aumentar um pouquinho o tamanho da casa. 5 cômodos, já é uma casa um pouco maior. Só já tem aqui 2 famílias das 20 entrevistadas que tiveram casas com 5 cômodos. E, por exemplo, aqui, casas com 7 cômodos. Das 20, apenas uma família disse que tem uma casa com 7 cômodos. Legal? Então, aqui é uma tabela onde não tem classes. As variáveis elas variam tão pouquinho que não compensa você fazer classes aqui, tá bom? Porque não teria muitos dados muito grandes, porque, vamos imaginar, não tem casas aí com 20 cômodos, 30 cômodos, não existe. Então, é uma variável que tem uma amplitude bem pequena. Nesse caso, não precisa fazer classes, tá joia? E aí, colocando aqui as frequências, por exemplo, o que acontece? Como é que seria? Vou pegar a tabelinha aqui, ó, deixar as duas visíveis. Essa primeira parte da tabela, a primeira coluna, a segunda e a terceira, já está aqui em cima, seria essa tabela. A construção da frequência relativa seria comparar, por exemplo, o 4 com o 20. Vou fazer uma razão, eu vou dividir o 4 para 20. Ó. Tá bom? Então, esse valor aqui, 0,20, eu peguei o 4 e fui comparar com o 20. Beleza? Então, se eu for dividir 4 para 20, é a mesma coisa que eu fazer o quê? Eu multiplicar por 5 aqui, valeu 100, e 4 vezes 5 vai dar 20. Então, é a mesma coisa que 20 sobre 100, que é 20%. Tá bom? Ó, então, por isso apareceu aqui 0,2, porque se eu dividir 4 para 20, vai dar 0,2. Se eu for dividir 7 para 20, vai dar 0,35 e assim por diante.
tá bom? E agora a frequência acumulada seria o quê? A primeira linha, a frequência acumulada é o próprio valor que eu tenho aqui já de dados absolutos, da frequência absoluta. Para a segunda linha de dados, eu tenho já uma frequência acumulada de 11. Por quê? Que eu peguei os 4 que eu já tinha, mais os 7 da segunda linha. Acumulou 11 então aqui. Para a terceira linha de dados, eu já tinha 11 acumulados e eu tenho aqui mais 5 para a próxima linha. Portanto, acumula agora quanto? 16. E essa mesma ideia se faz aqui para a frequência ou para a frequência relativa acumulada também, tá bom? Se na primeira linha eu tinha acumulado 20% dos dados, a segunda linha tem mais 35%. Juntando com os 20 que a gente já tinha ali, forma 55. A terceira linha já tem mais 25% dos dados, juntando com os 55 que a gente já tinha, vai formar os 80 e assim por diante. Tá bom? Então essas tabelas de frequências, elas têm essas características aqui. Tá bom? Então tem que ter a coluna da variável, que no caso seria esse x, né? Lembra que nós chamamos a variável aqui? A variável era uma pergunta. Quantos cômodos tem a sua casa? Mas para não colocar a pergunta aqui na tabela, por exemplo, a gente chamou ela de x, tá bom? Aí xi, onde é o que? 2 cômodos, 3 cômodos, 4 cômodos e assim por diante, tá bom? O x vai variar de 1 até 7. Bom, e aqui são os exemplos, tá bom? Exemplos de exercícios para vocês se resolverem. Por exemplo, completar a distribuição abaixo determinando as frequências simples. Bom, vou dar um zoom aqui para fazer isso aqui com vocês, para dar base para vocês fazerem o próximo. Já estamos já com quase 30 minutos de novo do próximo vídeo, né? E ainda não chegamos nem na metade do capítulo. Estamos aqui ainda bem na metade do capítulo. Vamos lá então, completar essa distribuição aqui. Aqui eu tenho uma variável, a variável xi, né? Que está aqui, 2. Então nessa linha a minha frequência, a minha variável é 2 e a frequência acumulada é 2 também. Isso significa que a frequência simples, a frequência absoluta aqui também é o que? 2, né? Porque se acumulou 2, é porque na primeira linha era realmente 2. Bom, a segunda frequência aqui da linha 2 é 3. Se na acumulada deu 9 aqui, é porque ela já tinha 2, foi para 9, significa que aumentou 7. Então, essa frequência aqui da linha 2, da variável com valor 3, é 7. Tá bom? Porque acumulou 9. Aí eu vou tomando como base sempre isso daqui. Se a frequência acumulada aqui era 9, passou para 21, que número que eu somei com 9 para dar 21? Certo? Então aí você vai pensar, se fosse para chegar até o 10, o 9 seria mais 1, para chegar ao 20 seria mais 10, já foi 11, para 21 então vai ser 12, não é isso? Então deixa eu colocar aqui. Meu computador está dando uma travadinha aqui. 12. Certo? E aí eu vou deixar para vocês essa linha 4 e a linha número 5. Que valores a gente poderia colocar aqui? Aqui e aqui. De modo que as frequências absolutas aqui, as frequências simples, cheguem a um total de 34. Beleza? Bom, então a ideia básica é essa, galerinha. É trabalhar com as tabelas de frequências. E aqui nós temos, olha só, um exercício, vamos dizer assim, que é o basicão para quem vai trabalhar com tabela de frequência. Certo? Então eu tenho aqui, por exemplo, no exercício 1, conhecidas as notas de 50 alunos, e aqui estão as notas desses 50 alunos,
Obtenha a distribuição de frequência, tendo 30 para o limite inferior da primeira classe e 10 para intervalo de classe. Certo? Então vocês vão tentar fazer isso. Eu vou transcrever depois esses exercícios lá para a lista de exercícios, mas vocês já vão sabendo que a ideia básica desses 3 vídeos que eu estou gravando para vocês é vocês conseguirem fazer isso daqui, pegar as tabelas brutas de dados e conseguir fazer ali as tabelas de frequências, tá bom? Então vai ficar aqui para vocês o exercício número 1, número 2 e número 3. Tá? Eu imagino que esses 3 exercícios aqui já são suficientes para vocês conseguirem fazer uma tabela de distribuição de frequência legal, certo? Então eu vou colocar lá no Educa justamente esse exercício aqui, tá bom? Exercício número 1, número 2 e número 3, para vocês conseguirem responder. Bacana? Então é isso aí, pessoal. Espero ter conseguido trazer luz, né, para vocês aí nos exercícios ou no texto para essas aulas. Esse texto aqui vocês vão ver depois da avaliação 1, então já vão estar aí com a cabeça fresquinha, não vai estar pensando em prova nem nada. E acho que vocês vão conseguir fazer aí para nós esses 3 exercícios, tá bom? Vou deixar aqui o vídeo pausado no exercício, assim, vamos finalizar o vídeo aqui nesse local, que é para vocês poderem dar uma pausa aí no vídeo e tentar fazer os rascunhos nos cadernos de vocês, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe, e é isso aí, bola para frente, vamos chegar lá. Até mais.